Seja bem-vindo a mais um episódio do Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e hoje nós temos a honra de receber mais um convidado. Estamos no mês de março, também conhecido como Março Azul, mês de prevenção ao câncer coloretal. E para abordarmos esse tema muito importante, convidamos o médico especialista em cirurgia e gastroenterologia e endoscopia, Dr. João Paulo de Souza. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Gui. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto mais privilegiado ainda por ver vocês, dois jovens daqui dessa cidade, do município, se destacando, crescendo. É uma situação que me deixa bastante feliz. E mais porque você, Jeremias, me lembra que há alguns anos atrás aqui, a gente estava fazendo parte da sua mãe e participando da sua chegada a este mundo. E Gui também é um menino jovem, um garoto jovem aí, de família conhecida aqui do município. Então, parabéns para vocês. Sucesso, e eu fico, mais uma vez, muito feliz por ver vocês se destacando e fazendo um trabalho que outros no município ainda não fizeram. Para começarmos a nossa conversa, antes de abordarmos o assunto principal, doutor, o que é câncer? Pois é, Gui. Câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o descontrole na multiplicação das células, e eles têm também em comum a capacidade, uns mais do que outros, de invadir tecidos e órgãos, e que chamamos de metástases. Falando especificamente do câncer coloretal, quantos casos a gente teve no Brasil em 2022 e qual a estimativa para 2023? Pois é, uma pergunta muito interessante. As fontes que nós temos o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro. E em 2022, nós tivemos 22 mil casos. Estima-se que para 2023, 45 mil casos. Na Bahia, está estimado que nós teremos 1.960 casos. Salvador, só Salvador, 96 casos, aproximadamente. Não, 960 casos, tá certo? E me lembro que em 2014 eu participava de um congresso, o famoso Gastão, que é da USP, Universidade, da Faculdade de Medicina da USP, e o doutor Sérgio Narra, que é chefe do Serviço de Coloproctologia, ele disse que nos 5 a 10 anos nós teríamos o câncer de colo retal como o primeiro. E hoje nós já sabemos, excetuando o câncer de pele, que é disparado, bem disparado, no sexo masculino só perde para o câncer de próstata. Depois ele já é o segundo caso. No sexo feminino, o câncer coloretal só perde para o câncer de mama. Portanto, logo, logo nós temos frente, não diria mas talvez uma epidemia de neoplasias, de câncer coloretal. E assim, aproveitando esses dados, tem-se um porquê de um aumento, por exemplo, como você disse, em 2022 seria 22 mil, para 2023 basicamente o dobro, para 40. Tem um porquê desse aumento, gradativamente, ou algo assim? Olha, principalmente a expectativa de vida. Anteriormente, nós tínhamos expectativa de vida de 50 anos, 45 anos. Hoje, 90, 80 anos, a pessoa ainda, se for uma pessoa de bastante, que se cuidar bem, fazer atividade física, se alimentar bem, não beber, não fumar, ele vai ser um paciente mais longevo. E isso também, nós sabemos que nas pessoas acima dos 50, dos 60 anos, nós temos mais probabilidade de ter a neoplasia, nós chamamos de câncer coloretal. Aliado a isso, vem o sedentarismo,
vem o estilo de vida, a alimentação, muita gordura, muita carne vermelha, alimentos contaminados com agrotóxico. Tudo isso contribui para que tenhamos maior número de casos. Doutor, quais os tipos de câncer que podemos ter no aparelho digestivo? Pois é, nós no aparelho digestivo, isso a gente já fala do esôfago até o ânus. Então, nós podemos ter um câncer chamado adenocarcinoma, que é uma doença que vem de algumas glândulas. Nós podemos ter carcinoma espinocelular, que é um carcinoma que vem parecido com o da na boca, na laringe, no esôfago e no canal anal. Podemos ter linfomas de vários tipos, podemos ter doenças que vêm da muscular, como giste, que é a doença giste, tumor neuroendócrino, são mais ou menos isso aí. Certo. Quais são os sintomas que indicam que alguém está com câncer coloretal? Ora, Jeremias, pode não apresentar nenhum sintoma inicialmente. Vai depender muito do estadiamento da neoplasia, do câncer coloretal. Vamos falar naqueles que têm realmente, que dá sintomas. Um dos que mais nos chama atenção, deve chamar a atenção da população e nós que somos médicos, perda de peso, sangramento transanal pelo ânus, sangramento baixo, tá certo? Basicamente isso, perda de peso, astenia, fraqueza e sangramento baixo. Certo. E doutor, quem tem mais chances de desenvolver o colo retal? Primeiramente, quem tem história familiar. Se eu tenho um pai que teve câncer, parente de primeiro grau, que teve câncer coloretal, eu tenho mais chance de ter o câncer coloretal. Se eu tenho um pai, uma mãe, um irmão, aí eu tenho mais chances ainda. Então, paciente que geneticamente, segundo a sua história familiar, tem história de câncer, elas são mais susceptíveis. Olha, e pacientes também que têm outra doença inflamatória intestinal, por causa da inflamação contínua e prolongada no colo, surgem as displasias e de alto e de baixo graus, e aí surge também o câncer coloretal. Aliado a isso, tem outras causas genéticas, como as poliposes intestinal, nós temos a PAF, polipose adenomatosa familiar, que a pessoa que tem o gene, a mutação desse gene, o APC, ele tem, a partir dos 45 anos, quase 100% de chance que vai desenvolver câncer coloretal. Afora isso, algumas outras, do canal anal, por exemplo, o HPV, que está muito susceptível, as pessoas que têm HPV de canal anal podem fazer isso. Doutor, há de fato uma possibilidade de uma prevenção contra o câncer coloretal? Olha, Jeremias, se existe um câncer que pode ser realizada a prevenção, é o câncer coloretal. E ele tem uma particularidade, porque assim, o câncer coloretal, como ele como se diz, está no reto e no colo, e o colo é extremamente bem irrigado. E por ser bem irrigado, ele tem uma drenagem venosa, linfática também bastante, uma boa drenagem. Então, exatamente por isso que a gente deve trabalhar para fazer o diagnóstico precoce. E como é que é feito isso? Primeiro, no paciente do SUS, o paciente do serviço público, sim, tem um programa chamado Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes, o FIT, imunistoquímico, anticorpo monoclonal.
Quando se faz isso entre os pacientes de 45 até de 80 anos, aí esse pesquisa sangue oculto nas fezes, como ele é específico para a hemácia humana, quando ela vem positivo, nós temos uma chance de 20 a 30% de ter uma lesão. Não só câncer coloretal, mas qualquer lesão que faça sangrar. Agora, o que realmente nos deixa seguro na prevenção do câncer de colo, ela ocorre da seguinte maneira. Por exemplo, existem grupos de pessoas, como o Gui nos procurou, que estavam mais susceptíveis. Se for pessoas que têm uma história de polipose, doença genética, com a PAF, com a PAFA, como outras síndromes de polipose, ele pode começar essa prevenção um pouco mais cedo, tá certo? Por cerca dos 25, 20 anos, vai depender, 15 anos, vai depender do tipo dessa polipose. Agora, na população normal, na população sem esse alto risco, que é a população alvo de 45 a 80 anos, eu quero aqui até fazer uma sugestão aos gestores, não só daqui desse município, como dos municípios da região, que introduza isso na sua prática, na sua saúde pública. É um exame que não fica R$30. Entendeu? Então, assim, e isso tira as grandes filas com lesões avançadas no pronto-socorro. Agora, o que nos dá bastante tranquilidade é o exame de colonoscopia, ou a retismoroscopia. A retismoroscopia é um exame que examina, que avalia até o ângulo esplênico, aqui no hipocôndrio esquerdo, e a colonoscopia ela examina desde o ano do reto, após a linha pectina do reto, até o hilo terminal. E o que é importante disso? Antigamente nós tínhamos colonoscópios que era fibroscópio. Você olhava ali, botava a lâmpada, ficava olhando ali, cansava, depois veio os fibroscópios mais já videofibroscópio, colonoscópio, aí depois veio os colonoscópios HD, com magnificação, com cromonoscopia virtual. E o que isso é importante? É importante porque na questão da avaliação dos pólipos, que são os pequenos caroços que nascem no interior do colo e que crescem para dentro da luz do colo, na parte onde onde passam as fezes, e nós chamamos de pólipos. E também lesões planas, tipo LST, se são granular, não são granular, se são deprimidas. E o que isso é importante? Esses aparelhos de última geração, e no serviço que a gente trabalha, nós conseguimos, o serviço comprou mais um, agora que tem magnificação de ponta, HD. Então, assim, o que é importante isso? É importante que você chega diante da lesão, olha a lesão com luz branca, depois você faz uma magnificação que aumenta em torno de 80 vezes os padrões de vasos. E por esses padrões de vasos, você vai dizer, se tem várias classificações que não pode, então que fica muito... a população pode não entender, porque não é da área, por exemplo, JNET, classificação de CUD, PIT-PAT. Então, assim, isso aí nos ajuda a dizer se uma lesão daquela já é uma lesão localmente invasiva, se já é um câncer precoce, se eu posso tirar com endoscopia, e nos facilita. Essa lesão eu posso tirar com endoscopia. Vai lá, eleva a lesão, faz uma mucosectomia, uma dissecção ESD, uma dissecção submucosa, ou mesmo uma polipectomia. Então, assim, hoje não apesar de viver num país em desenvolvimento, que acaba, principalmente onde nós vivemos no Nordeste, um exame desse não é um exame barato, mas é uma prevenção segura, quando é feito em boas mãos, em mãos de quem sabe manusear, de quem tem um aparelho bom, e mesmo assim pode passar despercebido algumas lesões pequenas, minúsculas, mas assim,
a indicação da colonoscopia, que ela é hoje personalizada. Por exemplo, você fez uma colonoscopia hoje, antigamente, daqui 5 anos, 3 anos você vai fazer. Não é mais assim. A indicação de eu fazer uma colonoscopia em Jeremias é uma, de eu fazer em Guia é outra, de fazer em outro paciente, vai depender do achado dessa colonoscopia. Mas a prevenção e até o tratamento da câncer coloretal, principalmente a prevenção, ela é feita tranquilamente, com toda segurança. E isso tem aumentado, tem diminuído, aliás, os cânceres coloretal em cerca de 16% a 30%. Certo. Doutor, você disse aí que existe a prevenção do câncer coloretal. Falando assim de uma forma mais leiga, como que as pessoas podem prevenir? Pois é. Primeiro é vivendo de forma saudável. Eu acho que viver de forma saudável hoje é uma saúde de forma integral, né? De forma global. É se alimentar bem, evitar muito defumado, evitar muita carne vermelha, frituras, esses produtos industrializados, enlatados, ter uma boa prática de atividade física, tá certo? E se não tem história de câncer na família, para esse caso, a partir dos 45 anos, até 50 é tolerável, mas hoje já é 45 anos, até os 80, a partir dos 45 anos, eu acho que todo munícipe deve procurar o serviço público, Secretaria Municipal de Saúde, para que possa iniciar a sua prevenção. Assim, ó, algumas pessoas que não estão muito afeitas, assim, muito mais perto da saúde, eles podem até achar que o Brasil todo, que é algo muito caro, mas quando eu, como gestor, uma pessoa como gestor municipal, ou estadual, ou do governo federal, se houver um investimento nesse sentido, isso vai tornar-se muito mais barato cuidar do nosso povo. Porque uma colono onde você tem um serviço público, ele deve girar para casa dos seus R$ 500 com tudo para o serviço público. Já que você compra tudo, o Estado compra em maior quantidade. E um tratamento de um câncer coloretal avançado gira em torno dos seus 500 mil, R$ 1 milhão ou mais. Realmente Fica pesado. Fica pesado. Então, como você disse, é a respeito da colonoscopia. Como é que funciona o exame? Como é que ele é feito? O paciente precisa de alguma dieta para fazer esse exame no dia do exame? Como é que funciona? Pois precisa sim, Jeremias. Veja bem, quase todos os cânceres de colo retal, ele vem de um pólipo ou de uma lesão plana. Mas não estou dizendo lesão de 3, 4 centímetros, não é isso. Lesão que pode ser de milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, lesão plana. E aí, nisso precisa que o paciente, na véspera, evita ingerir alimentos como muita fibra, alimentos muito coloridos, alimentos de, por exemplo, carne vermelha, e tem uma dieta no dia anterior, uma dieta onde você pode tomar seu café pela manhã, a partir do almoço você faz um almoço, depois bate no liquidificador, coa e toma, e depois daí só líquido até no dia seguinte, se for fazer à tarde. E no dia do exame, você vai fazer um preparo, que pode ser com várias substâncias, com manitol, com outra substância. O mais comum aqui no Brasil é o manitol. Então, ele vai tomar ali o manitol, ele vai ter uma diarreia osmótica e vai limpar o intestino. Pronto.
limpar o intestino. Quando ele está já eliminando apenas líquido no lugar, pelo ânus, é claro, bem clarinho, o paciente está pronto para se fazer. Como é que se faz? Nós temos um aparelho que tem cerca de 1,60 m, 1,60 m, 1,80 m, depende, e ele é introduzido um paciente dormindo, com sedação mais profunda, pelo ânus. Ele passa pelo canal anal, passa pelo ânus, sigmoide, colo descendente, colo ângulo esplênico, colo transverso, ângulo hepático, colo ascendente, seco, e aí examina também o ósseo apendicular, a válvula ileocecal, e entra na parte terminal, 15, 20 centímetros do hilo terminal. É um exame que é indolor, é um exame que o paciente não vê fazendo, tá certo? E também não lembra como foi feito, tá certo? É um exame seguro. O que eu queria dizer para a população é o seguinte: perca esse medo de ter perfuração, de furar o intestino. Os aparelhos são extremamente flexíveis, e na mão de alguém que sabe manipular o aparelho, manejar o aparelho, é um exame totalmente seguro e que pode livrar qualquer um de nós de um câncer avançado, ou mesmo de um câncer mesmo que precoce, e ser resolvido na própria colonoscopia. Bacana. Doutor, a colonoscopia, ela é só para diagnóstico, prevenção, ou também serve como tratamento? Excelente pergunta. A colonoscopia, toda endoscopia, alta ou baixa, ou também das vias biliares, que é chamada CPRE, colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, antigamente ela era diagnóstica e terapêutica. A CPRE hoje ela é só terapêutica, ficou só para terapêutica. Porém, a endoscopia digestiva alta, a endoscopia digestiva baixa, e também a ecoendoscopia, que é um ultrassom que se faz na ponta de um aparelho que se introduz no corpo, elas são tanto diagnóstica como terapêutica. Como é que como é que se faz digamos, uma terapêutica no paciente que tem um câncer precoce? Porque assim, nós temos faz uma colonoscopia, você vê uma lesão lá, digamos uma LST, uma lesão que tem um crescimento lateral, granular, mista, ou uma deprimida, que é uma mais perigosa. Você avalia com magnificação de imagem, com corantes convencionais, com azul de metileno, com verde cresil, ou mesmo usando a cromatoscopia virtual, e você diz: aqui tem uma lesão que provavelmente é uma lesão que tem tem displasia de alto grau, mas por essa característica ela não invade as camadas mais profundas, mucosa e muscular própria. Então, ali você pode fazer 3 procedimentos. Você pode fazer a dissecção de submucosa, que são para as lesões que vai em camada mais profunda, SM1, talvez SM2, e aí se faz a dissecção submucosa, marca essa região, e ele disseca como se estivesse cortando, separando os planos e solta a região. Outra que a gente pode fazer também são nas hemorragias digestivas baixas, nas doenças diverticulares, que é uma das que mais sangra, que faz ligadura elástica, se bota clipe, se bota, além de clipe, ligadura elástica, endoloop, pólipos gigantes que já estão malignizando, se faz também as polipectomia, lesões planas, se levanta, ela faz também a mucosectomia. Portanto, além disso, nas doenças avançadas, já obstrutivas, porque o tumor vai crescendo, atinge lá cerca de 100% da circunferência da luz intestinal, e ele obstrui. E na urgência, a depender da localização, a gente faz a colonoscopia, passa um fio guia e solta uma prótese.
A prótese ela tem força radial e longitudinal. Aí ela abre o tumor e o paciente volta a fazer suas necessidades, suas defecações de forma normal, até que se programe uma cirurgia ou curativa ou paliativa desse paciente. Aliado a isso, tem muitas outras. Você examinar lesões de submucosa, que está lá, por exemplo, no reto, tem um giste, que é uma lesão que potencialmente ela pode ser, depende do grau 1, grau 2, grau 3, do índice mitótico desse paciente. Você pode fazer a ecoendoscopia, funcionar essa lesão, além de você dizer se ela dizer que ela está na segunda ou na quarta camada, que eu posso tirar endoscopicamente ou não, ela nos ajuda, fazendo punção e mandando o material colhido para histopatológico, e aí vai nos orientar quanto à conduta cirúrgica. Mas a endoscopia digestiva evoluiu muito e está invadindo a área dos cirurgiões, está ajudando, é uma ajuda mútua, mas muita coisa que era cirúrgico hoje se faz com a própria endoscopia, colonoscopia. Doutor, por exemplo, quais são os tratamentos para o câncer coloretal? Teria como elencar uma cerca de um número de tratamentos que pode ser feito? Outro detalhe, muito se diz da dificuldade, muitas vezes, de alguns pacientes na reação quanto ao tratamento de um câncer, seja ele qual for. Em relação ao câncer coloretal, as pessoas têm muita dificuldade de aceitação do tratamento? Olha, o tratamento de um câncer, quando o paciente recebe o diagnóstico que você está com câncer, seja qual for, coloretal, de estômago, da tireoide, agora só que para quem percebe, entende, tem um pouco de conhecimento, sabe que um diagnóstico de câncer, um câncer coloretal, diagnóstico de um tumor de esôfago, é o diagnóstico que me traz mais preocupação. Então, assim, o tratamento ele depende do estadiamento. Vamos imaginar aqui que minha mão seja a parede do intestino. Então, a parede mais interna é chamada mucosa. Logo abaixo da mucosa tem outra paredinha fininha. Isso aqui pensando numa parede de intestino que não dá nem questão de 3 milímetros a parede. 3 milímetros, 0,3 centímetros, é isso aí, é bem fininha. Então, mas essa parede fina, ela tem 5 camadas. Tem a camada mais interna, que é a mucosa. Logo tem uma mais fininha por baixo, que é a muscular da mucosa. Depois nós temos a submucosa, que aí dividimos em 3 estágios, SM1, SM2 e SM3. Depois da submucosa nós temos a muscular própria. E depois da muscular própria vem a serosa. Então, aí o tumor ele pode ser assim, T1, T2, T3, T4. Isso é o estadiamento. A partir desse estadiamento, o que é um T1? É um tumor in situ, localizado. T2 é um tumor que já vai para a muscular própria. E esse tumor de muscular própria já é avançado. E um T3 é aquele que atinge a serosa ou ali regional. E T4 é aquele que tem lesão mais à distância. Então, se um câncer ele é precoce, ou um câncer intramucoso, o tratamento é endoscópico. Tanto alto no estômago como no intestino. O tratamento é endoscópico. Mas se é um tratamento... Veja bem como a endoscopia evoluiu. O tratamento é endoscópico. Antes era cirúrgico. Se você tem uma lesão que vai ali entre a primeira camada da segunda camada, SM1, também pode ser endoscópico. E vai depender do grau histológico da invasão de angiolinfática, dos vasos e dos vasos linfáticos. Pronto. Mas se um tumor ele é avançado, localmente avançado, ou ele é um T3, mas que está ali na serosa, aí se faz o quê? Se for de reto, a gente faz tomografia do tórax, tomografia do abdômen e uma ressonância magnética da pelve para avaliar isso. Então, se for um tumor localmente avançado, esse paciente vai passar por uma cirurgia
vai encaminhar a peça com os linfonodos para um análisis patológico, e o patologista vai dizer, tal linfonodo está contaminado, está infartado, tem presença de doença ou não. Se não tiver, encerrou. O paciente vai ser depois acompanhado. Se o paciente tiver uma doença avançada, o paciente, por exemplo, paciente que tem uma neoplasia de reto baixo, um câncer coloretal, um câncer de reto baixo, atingindo a borda interna do ânus. O que se faz? Esse paciente, antes de ir para uma cirurgia, ele vai fazer uma coisa chamada de neoadjuvância. Ele vai passar por 3 meses de químio, 3 meses de rádio, e lá, mais uns 3 meses lá de químio novamente. Depois disso, reestadia. Se esse paciente ganhou margem, pode fazer, esse paciente vai para a cirurgia. E daí, depois que ele foi operado, se ele já tem uma colonoscopia completa, ele volta para a colonoscopia com 1 ano. E a cada 3 meses, ele vai ficar fazendo no primeiro ano, fazendo dosagem de ceia, tomografia, e assim sucessivamente. Não vão entrar para esse, porque fica muito detalhado, as pessoas não vão entender. E se é um tumor que não tem como ressecar, ou o paciente não tem teto para cirurgia, não suporta a cirurgia, ele vai para rádio e químio, dependendo da histologia do tumor, e é um tratamento, mas um suporte mais paliativo. Então, o tratamento ele pode ser de câncer, pode ser cirúrgico, pode ser radioterapêutico, quimioterapêutico, pode ser imunoterapêutico. Então, assim, essa parte da oncologia, de clínica, de químio e imunoterapia, ela avançou demais. As novas drogas dão menos efeito colateral e tem uma melhor resposta. Agora, que está assistindo a isso também, a gente precisa ter que as pessoas tenham assistência multiprofissional. Tem que ter o psicólogo, tem que ter o assistente social, tem que ter o médico clínico, tem que ter o coloprólogo, tem que ter o oncologista, tem que ter o endoscopista. Então, assim, mas não é uma estrutura fácil para algumas pessoas receber uma notícia dessa. Mas tem alguns que conseguem assimilar e um bom tratamento, graças a Deus, nós temos bom sucesso nisso. E, doutor, assim, e aqui em nossa região, onde pode ser feito o tratamento? Bom, eu vou começar por São Paulo. Pode ser. São Paulo é só para a gente conseguir entender como é que nós estamos atrasados. Sim. Eu tenho um amigo que falou comigo que a Bahia está 100 anos atrás de São Paulo. E eu disse que não, mas assim, eu acho que sim, nós estamos bem atrasados. São Paulo, nós temos, por exemplo, você chega em São Paulo, você tem o Hospital das Clínicas, que isso é inquestionável. Depois do Hospital das Clínicas, você tem o Instituto do Câncer de São Paulo, que também é outro instituto fenomenal. Você vai lá para a Escola Paulista de Medicina, também é um serviço de excelência. Você vai para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que vocês devem conhecer na Santa Cecília ali. Conheço. É instituto de excelência. Você vai para Campinas, nós temos um centro de excelência, tanto na PUC e como na estadual. Você sai de Campinas, você vai para Ribeirão Preto, você tem o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é um centro de excelência. Você sai de Campinas, vai para Franca, é Franca, né? Onde você tem lá você tem o Hospital do Amor lá de Barretos, você vai para Barretos, tem um hospital que é uma estrutura de excelência. Você vai para Sorocaba, tem outra estrutura de excelência. Agora, na Bahia, embora nós reconhecemos que o governo passado investiu nas policlínicas e tem ajudado muitos municípios, hoje está mais fácil de administrar, porque as policlínicas estão ajudando muito a prefeitura. O governador Rui Costa, o ex-governador Rui Costa, hoje ministro, a gente tem que reconhecer. Ele fez um investimento pesado
na saúde. Mas mesmo assim, em nossa região, você faz um diagnóstico de um tumor de pâncreas, por exemplo. Onde que eu vou operar isso aqui? Não se opera, entendeu? Ele vai ter que ir para São Paulo ou para Salvador e ter séria dificuldade para entrar numa fila para fazer uma cirurgia pelo SUS. Você faz... Eu, em certa época, eu conversando com o secretário de saúde do Estado, eu questionei isso aí. Por que ao invés de fazer a policlínica, se não faz um hospital de referência de multiespecialidades, onde você tem uma equipe de cirurgia do aparelho digestivo bem preparada para resolver cirurgia do esôfago, do estômago, do pâncreas, do fígado, do intestino, onde você tem um serviço de oncologia, tanto clínico como cirúrgico, bem preparado para resolver os problemas que tiver na região, onde você tem um serviço de ortopedia bem estruturado para operar ortopedia convencional, ortopedia oncológica, onde você tem um serviço de coloprocto, onde você vai ter um serviço de ginecologia, obstetrícia, que já melhorou mais perto da Vitória da Conquista. Mas, assim, as grandes cirurgias que precisam ser feitas nesta região, nós não temos como fazer. Normalmente, as cirurgias de câncer coloretal, e aí a gente precisa realmente louvar a Deus por isso, que geralmente o Hospital Aristide Maltês tem resolvido de uma forma até rápida, mas é um instituto só. Nós só temos um centro especializado na Bahia, enquanto em São Paulo nós temos 6, 7, 8. Entendeu? Assim, na nossa região, a gente só faz as cirurgias de câncer coloretal se ela estiver na urgência. Porque, por exemplo, aqui, Paramirim, Livramento, nós não temos CTI, tá certo? Em Caetité já tem um centro que ainda está começando, é o NACOM, que se opera câncer, mas ainda não tem uma equipe oncológica, uma equipe que está por lá todos os dias, de oncologia cirúrgica, de coloprocto, então ainda não tem. Então, assim, nós ainda estamos engateando nesse sentido. Então, qual é a minha sugestão? Eu já fui prefeito dessa cidade, e a minha sugestão no consórcio na época foi: vamos brigar pelo hospital referência ali em Brumado. Mas um hospital onde eu sei que eu posso levar os munícipes e resolver o problema dele, tá certo? Mas vamos orar ao Senhor Deus para que Deus possa abrir as portas e trazer para a nossa região um serviço mais de ponta. Realmente, é preciso, né? Bem necessário, diante desse cenário todo do aumento, né, em relação aos números de casos, de fato é necessário. Doutor, que mensagem que você poderia deixar para as pessoas, uma mensagem de prevenção em relação ao câncer coloretal, e também para aquelas pessoas que estão nos assistindo também, que estão passando por esse período de tratamento do próprio câncer coloretal? Que mensagem você poderia deixar para essas pessoas? Tanto os dois casos. Primeiro, assim, se você receber um diagnóstico de câncer coloretal, não desespere. Porque realmente a medicina brasileira, ela não está deixando a desejar para a medicina de outros países, dos Estados Unidos, do Japão, embora o Japão é excelência em quase tudo, mas assim, não se desespere. Certamente você vai tratar e vai ficar curado, tá certo? Confie em Deus primeiro, é óbvio, né? Mas assim, confie na nossa região e nas regiões vizinhas. Nós já temos profissionais que estão capacitados a fazer diagnóstico e fazer os tratamentos das lesões mais precoces, tá certo? E se você ter algum problema desse, procura a Secretaria Municipal da Saúde, procura um médico que possa te orientar e você vai ser transferido para um lugar onde se pode fazer, que é em Salvador. Agora, para a população geral, eu digo assim, cuidado. O câncer coloretal mata. E se você não seguir
o que prescreve a prevenção entre 45 até 75 anos, você fazer sua colonoscopia, talvez a cada 5 anos ou 10 anos, vai depender de cada pessoa, que ela hoje é personalizada. O problema é que você se retardar muito o tratamento, então, você retarda o diagnóstico porque não quer fazer e com medo de encontrar. Mas se você tem uma lesão precoce, que dentro de 5 anos ela vai estar um tumor avançado. Ela vai dar uma metástase para o fígado, para a coluna, para o pulmão, e você vai tirar a lesão, mas não vai ficar curado, você vai morrer dessa lesão. Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa: cuidado, porque o câncer de colo retal, de intestino grosso, mata mais que o câncer de mama, mata mais que o câncer de tireoide, mata mais que o câncer de próstata, apesar de ser mais, mas sempre tem tanto de mama e o de próstata ser mais frequente, mas o câncer de colo retal mata mais que todos esses cânceres, exceto o melanoma, que é mais devastador. Desde já, doutor, a gente gostaria de agradecer pela sua presença aqui no Eita Nordeste, agradecer pela sua contribuição aqui, juntamente conosco, né, Gui? Isso aí. A gente gostaria de agradecer pela sua disposição em participar e por poder compartilhar essas informações que são tão importantes para a sociedade. E aproveita e faça o convite para você voltar aqui para termos outro Dedinho de Prosa. Sim, para mim foi um privilégio estar aqui. Eu agradeço a vocês a oportunidade, pelo convite, e nós vamos estar aqui sempre juntos, mostrando as doenças do aparelho digestivo, que nós o que pudermos contribuir para elucidar dúvidas, perguntas, orientar a população, nós estamos à disposição. Se vier alguma pergunta aí que encaminhe para nós, que eu lhe respondo pelo WhatsApp, tá certo? E logo estarem voltando aqui falando do esôfago, do estômago, do pâncreas, do fígado, do intestino delgado, que ele é inocente, mas ele dá muito trabalho também. Estamos aqui. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Pronto. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Eita Nordeste. Se você gostou, não deixe de seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que os episódios também estão disponíveis na plataforma do Spotify, que o link vai ficar na descrição desse vídeo. Então, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Eita Nordeste.